Nono ano, que é a professora Neudes com mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai ver a relação entre o discriminante e o número de raízes de uma equação do segundo grau. A gente já viu que uma equação do segundo grau, ela pode ter no máximo duas raízes, tá? Mas aqui a gente vai estar estudando aqui o discriminante de uma equação do segundo grau. Vamos observar nesse quadro aqui, ó, nós temos aqui os discriminantes, tá? O discriminante, que é delta, o valor de delta. A gente já aprendeu a calcular delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, não é verdade? Então, quando a gente calcula o valor de delta, a gente tem claro, você vai chegar no valor. Quando o valor de delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais distintas, ou seja, toda vez que você tiver o valor de delta maior que zero, a gente vai ter dois números diferentes como resultado dessa equação, tá? E esses valores, esses dois valores são distintos, ou seja, eles são diferentes, tá? Tá aqui, delta maior que zero, né? A raiz, quando menos b mais raiz quadrada de delta dividido para 2a, ou menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, quando você fazer esse processo aqui para descobrir o valor de x, você vai ter duas raízes, ou seja, uma quando você vai pegar mais a raiz de delta e outra quando você for pegar menos a raiz de delta. E quando você encontrar o valor de delta igual a zero? Toda vez que isso acontecer, você vai ter duas raízes exatamente iguais. Aqui é duas raízes distintas, diferentes. Aqui, quando o valor de delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais iguaizinhas. Por exemplo, se você encontrar 2, a outra raiz também vai ser 2. Se você encontrar menos 5, a outra também vai ser menos 5, certo? Que quando você for fazer esse processo aqui, você vai ficar apenas com menos b dividido para 2a, tá? E aqui, quando delta for menor que zero, ou seja, quando você for calcular o valor de delta e você encontrar um número negativo, menor que zero, aí não apresenta raízes reais. Ela vai apresentar raiz? Vai, mas não é real, tá? Então, como até o nono ano a gente só estuda os números reais, então a gente vai dizer que essa equação não tem solução, tá? No conjunto dos números reais ela não tem solução, certo? Não tem raiz nenhuma. Toda vez que você for calcular, encontrar lá o valor de delta, o número negativo, você já coloca. A solução é um conjunto vazio, ou seja, não tem resposta no conjunto dos números reais. Vamos ver aqui um exemplo rapidinho. Exemplo número 1. Olha, se eu tenho essa equação aqui, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Primeira coisa, a gente coloca logo aqui os coeficientes. Coeficiente A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 3, não é isso? C é menos 3, B é menos 2 e A é 1. Quando você vai procurar o valor de delta? Delta é igual a fórmula b ao quadrado menos 4ac. B, quem é B? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes A, quem é A? 1. Vezes C, quem é C? Menos 3. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos com menos é mais. Então, 4 mais 12 é 16. Olha que delta aqui, delta é maior que zero. 16 é maior que zero. Então, essa equação a gente já sabe que ela vai ter o quê? Duas raízes. Ou seja, você vai pegar mais a raiz de delta aqui, né? Que vai dar 6 para 3, para 2, que vai dar 3. E menos a raiz de delta, 2, né? 2 menos a raiz de delta, que vai dar menos 2 dividido para 2 vai dar menos 1. Notem que nós tivemos duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Tá vendo? Aqui é 3, aqui é menos 1. Isso é quando delta é maior que zero, certo? Agora vamos ver o exemplo 2, quando você tem o valor de delta igual a zero. Olha a equação dada como exemplo.
Menos x ao quadrado menos 10x menos 25 igual a zero. Aqui, vamos ver, o valor de A é menos 1, B é menos 10 e C é menos 25. Então, delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? Menos 10. Menos 10 ao quadrado é 100, não é isso? 4 vezes A é menos 1. 4 vezes menos 1 mais 4 vezes menos 25 menos 100. Viram que deu menos? Por que é menos? Menos com menos é mais com menos é menos. 100 menos 100, zero. Então, encontramos aqui delta igual a zero. Nesse caso aqui, a gente sabe que a gente vai encontrar o quê? Duas raízes exatamente iguais. Tá aqui, ó. Por quê? Tá aqui a fórmula para resolver, né? Certo? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Foi substituído aqui os valores. Beleza, eu quero chegar aqui, ó. Olha, quando você pega aqui, ó, menos com menos é mais. 10 mais, qual é a raiz quadrada de zero? É zero, não é isso? Se você pega mais 10 mais zero é quanto? É 10. Se você pega 10 menos zero, 10 menos zero é 10 também, por isso que vai ficar igual. Tudo vai ficar 10, ó. E 10, claro que vai ficar 10, né? O 10 aqui não muda, eu falo aqui a raiz de zero é zero. 10 mais zero é 10. 10 dividido para menos 2, menos 5. E 10 tira 0, também não vai mudar o valor do 10. 10 menos 0 é 10. E 10 dividido para menos 2, menos 5. Note que a gente obteve dois valores para x, mas todos dois exatamente iguais, certo? Portanto, as raízes x1 é igual a x2, ou seja, as raízes são iguais. Agora vamos para o exemplo 3, onde delta é menor que zero. Olha essa equação aqui. 3x ao quadrado menos 7x mais 8 igual a zero, certo? Calculando o valor do discriminante. O valor, gente, discriminante é o delta, tá? É o valor de delta que é chamado de discriminante. A gente não tinha usado esse termo ainda, né? Discriminante. Então, quando eu falo, eu vou calcular o valor de delta, eu vou calcular o valor do discriminante, é a mesma coisa, certo? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá aqui. Quem é b? Cadê? Menos 7. Menos 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes a vezes c. Quem é a? 3. Quem é c? 8. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 8 é 96. Notem essa situação aqui. Se você tem 49 menos 96, menos 47. Se você tem R$49 para tirar 96, você está devendo 96, você paga 49, você vai ficar devendo quanto? 47, negativo. Olha que delta é menor que zero, menos 47, todo número negativo é menor que zero, não é isso? Então, delta é menor que zero. Então, quando você chega nessa situação aqui, você diz que a solução dessa equação é igual a um conjunto vazio, tá? Ou você pode representar assim, conjunto vazio, certo? Não tem solução, não tem raiz, beleza? E aqui então a atividade que foi pedida para vocês foi somente essa 25. O que é para vocês fazerem? Analisar essas equações aqui, tá? Analisem todas para analisar e saber quantas raízes cada uma dessas equações possui, certo? Para isso, você tem que calcular o valor do discriminante de cada uma, ou seja, calcular o valor de delta de cada uma delas, igual a gente fez nesses exemplos que a gente acabou de ver, tá? Calcule, não precisa resolver a equação, só basta vocês determinar o número de raízes reais das equações a seguir, certo? Determinar o número, ou seja, quantas raízes possui cada uma. Quando você calcular o valor do discriminante dessa daqui, ou seja, o valor de delta dela, você já vai ver. Se o valor de delta for maior que zero, ela tem duas raízes reais distintas. Se o valor do delta for igual a zero, ela tem duas raízes iguais. Se o valor de delta for menor que zero, ela não possui nenhuma raiz. Ok? Bom trabalho.